Olha, quando o avião cai, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é: puxa, o que será que o piloto fez de errado? Mas e se essa pergunta já estiver começando pelo lado errado? Exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar numa visão muito mais completa da segurança na aviação e descobrir que os acidentes, na verdade, são a ponta do iceberg de falhas que vem de um sistema inteiro. Então, para a gente organizar as ideias, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos questionar essa história do erro do piloto. Depois, a gente entra na análise do sistema com duas ferramentas-chave: o modelo Shell e o famoso queijo suíço. Aí a gente vê como isso funciona na prática e fecha com uma ideia super importante. Acho que a segurança é um trabalho de todo mundo. Vamos lá então. Vamos mudar a perspectiva. Por muito, muito tempo, a conta de um acidente caía sempre no colo do piloto. Só que a segurança de voo hoje em dia nos mostra que o buraco é bem mais embaixo. Afinal, por que acidentes aéreos acontecem? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É ela que move toda a investigação e, mais importante de toda a prevenção, é a resposta que parece fácil. É tudo menos simples. E está aí a chave de tudo. É muito raro um acidente acontecer por uma coisa só. Na verdade, ele é o último dominó a cair numa longa fileira. Achar que foi só uma causa é a maior armadilha para quem evitar que aconteça de novo. Isso é o que a gente chama de cadeia de falhas. Pensa numa corrente daquelas bem fortes. Cada elo é uma coisinha que deu errado, uma manutenção que não foi 100%, um manual meio confuso, uma decisão que teve que ser tomada ali no calor do momento. O acidente é o que acontece quando o último elo arrebenta. Mas na verdade é que a corrente inteira já estava fraca. Sabe, um elo de cada vez foi fragilizando o sistema, tudo certo. Então, se o problema é a corrente toda, não adianta a gente ficar olhando só para o último elo que quebrou. A gente precisa olhar para a corrente inteira. É aí que entra a análise do sistema. E essa mudança de pergunta aqui é uma revolução. Em vez de perguntar quem errou, a gente começa a perguntar por que o nosso sistema deixou isso acontecer. A gente para de caçar bruxas e começa a procurar as falhas no nosso próprio sistema. Porque, no fim das contas, perguntar por quê ajuda a evitar futuros acidentes. Perguntar quem muitas vezes só serve para punir alguém, mas não conserta o problema de verdade. Ok, para entender o sistema, a gente precisa de uma caixa de ferramentas. A primeira ferramenta que vamos pegar é o modelo Shell. Ele é ótimo para a gente conseguir enxergar e organizar todas as peças que estão ali, no ambiente de trabalho da tripulação, como decifrar essa sopa de letrinha. É bem simples, olha só. O S é de software. Aqui não é programa de computador. São os manuais, as regras, os checklists. O H é o hardware. Aí sim, a máquina, o avião, os instrumentos. E o E é de environment, o ambiente em volta. O tempo, o controle de tráfego aéreo, tudo isso. E bem no meio, conectando tudo, está o L de liveware, que é o elemento humano, o piloto, a tripulação. Mas a grande sacada do modelo Shell não são as peças sozinhas, e sim como elas conversam entre si. É na interface. É na conexão entre elas que o bicho pega, por exemplo, a relação da pessoa com a máquina, o liveware com hardware. Um painel confuso pode dar problema. A pessoa com os procedimentos, liveware e software. O checklist mal feito é um perigo. A pessoa com o ambiente, o piloto tem que lidar com uma tempestade. É claro, a mais crítica de todas, a relação entre pessoas. O liveware com liveware. A comunicação entre o comandante e o copiloto, por exemplo, e aí que moram os maiores riscos. Se o Shell nos ajuda a dar um zoom ali no cockpit, o modelo do queijo suíço do James Reason nos dá um passo para trás. Ele ajuda a enxergar o quadro geral, mostrando como as falhas lá de cima da organização podem, aos pouquinhos, abrir caminho para um acidente. Vamos montar esse modelo juntos e bem visual. Imagina que um sistema seguro é como um monte de fatias de queijo, uma atrás da outra. Cada fatia é uma barreira de defesa, o treinamento da equipe, a tecnologia do avião, as regras da aviação, os procedimentos, tudo isso está lá para impedir que o problema vire uma catástrofe. Isso, claro, um queijo nem é perfeito. Essas fatias têm buracos. Esses buracos são os que Reason chama de falhas latentes. São fraquezas criadas por decisões lá de trás. Sabe, talvez na gestão do projeto da aeronave, são problemas que ficam ali quietinhos, escondidos no sistema. Às vezes por anos só esperando, e aí vem a falha ativa. Essa é a falha que acontece na hora H. É o erro ali na linha de frente, na ação que não deu certo, cometida pelo piloto, pelo mecânico, por quem estiver operando. É tipo o último buraquinho que aparece no queijo bem na hora do evento. E agora vem a mágica. Ou a tragédia no modelo um acidente. Acontece porque naquele momento raríssimo em que todos os buracos de todas as fatias de queijo se alinham.
É como se abrisse um túnel, uma trajetória livre para o perigo passar, por todas as barreiras de defesa e pronto, aconteceu o acidente. Então, só para não restar dúvida, falha latente é tipo uma armadilha, uma mina terrestre que alguém deixou no sistema lá atrás. Ela está quieta, escondida. Já a falha ativa é quem pisa na mina, é o gatilho, o efeito dela é imediato. Uma segurança que funciona de verdade se preocupa em encontrar e desarmar essas minas, e não só em culpar as pessoas sem querer pisou em uma delas. Muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que isso tudo ajuda no dia a dia, lá dentro do cockpit? Ajuda e muito. Entender esses modelos muda o jogo. Primeiro, ajuda o piloto a gerenciar melhor as ameaças e os próprios erros. Segundo, isso é a espinha dorsal do sistema de gerenciamento da segurança, os famosos SMS, que são regra na aviação hoje. Isso cria uma mentalidade de agir antes que o problema aconteça, não depois. E o mais legal de tudo, é criar uma cultura de segurança justa, um lugar onde as pessoas se sentem seguras para relatar um erro, porque sabe que o objetivo não é achar um culpado, mas sim aprender e deixar o sistema mais forte para todo mundo. E com isso a gente chega ao nosso grande final. A ideia é que amarra tudo. Segurança de voo não é uma coisa que uma pessoa faz sozinha, é um esforço coletivo. O piloto, claro, é uma peça fundamental, talvez a mais importante, a que mais consegue se adaptar no sistema. Mas ele não voa sozinho, no vácuo. Entender esses modelos que a gente viu, o Shell e o queijo suíço, dá poder à tripulação, poder se enxergar como parte de algo maior, de conseguir identificar aquelas falhas escondidas, de ajudar a fortalecer as defesas do sistema. Para todo mundo é para fechar essa reflexão. Se os acidentes são construídos, aos poucos com uma falha depois da outra, a segurança também é uma construção. Ela é construída todo santo dia, com atenção, com profissionalismo e, principalmente, com essa consciência de que cada pessoa, cada regra e cada decisão é um tijolinho nesse muro complexo que nos mantém seguros lá em cima.